E nós iniciamos já nessa última quarta-feira falando sobre o Espírito Santo de Deus. O nosso alvo, nosso trabalho, nosso desejo nesse mês é que até o final do mês a gente esteja mais próximo do Espírito Santo de Deus. Que a gente tenha o entendimento da vontade, do desejo da vontade do Senhor sobre a nossa vida. Que a gente possa se aproximar do Espírito Santo de Deus e ter intimidade com o Espírito Santo de Deus. Quantos irmãos desejam ter intimidade com o Espírito Santo de Deus? Amém? Então eu quero convidar você para essa série de mensagens que vai acontecer todo domingo e toda quarta-feira. Domingo vai ser assim: as 4 paixões de uma pessoa cheia do Espírito Santo. É o tema da nossa mensagem, já está aqui. Não sei se ficou bem legível, mas acho que ficou. Vamos todos juntos para gravar? As 4. O nosso alvo é o seguinte: se você ainda não está cheio do Espírito Santo, que até o final desse mês, nas ministrações, você seja cheio do Espírito Santo de Deus. Você possa compreender aquilo que o Espírito Santo de Deus faz em nossa vida. Aquilo que nós também podemos fazer para que nós possamos caminhar segundo o propósito de Deus. A gente não vai ajudar a Deus, a gente vai caminhar segundo o propósito de Deus, amém? E às quartas-feiras, não vai estar ali o slide, mas às quartas-feiras, todas as quartas, nós vamos continuar falando do Espírito Santo. Então nós vamos continuar falando da ação, ou seja, dos dons e os frutos do Espírito Santo na nossa vida. Então, os estudos das quartas, todas as quartas o pastor vai estar aqui, ou alguém vai estar aqui, ministrando a respeito dos dons e os frutos, a ação e o fruto do Espírito Santo de Deus na nossa vida. E aos domingos, as 4 paixões de uma pessoa cheia do Espírito. Hoje nós vamos falar apenas de uma paixão. Passa o próximo slide aí, que eu quero observar algo aqui. Atos 4, do 29 a 31. Queridos, eu estou lendo, eu vou passar a indicar algumas literaturas para os irmãos. Eu estou lendo um livro do Wayne Cordeiro, que é o pastor Wayne Cordeiro. Ele escreveu Mentores segundo o Coração de Deus. E o Wayne Cordeiro, ele fala sobre tempo devocional. Quero fazer uma pesquisa aqui. Quantos irmãos têm o hábito de diariamente ter um tempo devocional de oração e leitura da palavra? Quantos irmãos? Levanta assim. Amém. Quantos irmãos fazem isso pelo menos uma vez por semana? Não, pastor, não consigo todo dia. Pelo menos uma vez por semana. Quantos irmãos pelo menos uma vez por semana? Quantos irmãos estão aqui que falam assim: pastor, olha, eu queria muito fazer todo dia, eu queria fazer uma vez por semana, mas eu faço quando dá. Quantos irmãos estão nessa fase aí? Pastor, quando dá eu faço. Tem menos, né? A grande maioria tem mais essa pegada. Então, bênção pura. Então, quero convidar você a ler comigo esse texto, meditar comigo a respeito dessa palavra, do capítulo 4 de Atos. Atos é um livro, queridos, que não é somente um livro dos Atos dos Apóstolos. Mas teólogos mais renomados vão dizer que o ideal desse livro, que o nome desse livro fosse Atos do Espírito Santo. Por quê? Porque os apóstolos foram apenas os instrumentos usados para que o Espírito Santo pudesse conduzir a vontade do Senhor à igreja. Nós estamos aqui hoje, temos o Ministério de Louvor, temos nossos irmãos trabalhando lá no fundo, temos uma equipe na portaria, temos o pastor que vai estar ministrando. Nós não podemos fazer nada por nós mesmos, mas nós somos dependentes, totalmente dependentes daquilo que o Espírito Santo de Deus quer fazer na igreja. Aquilo que o Espírito Santo de Deus quer fazer sobre a nossa vida. Então, o livro de Atos, ele é um livro de atos do Espírito Santo, que agiu através dos apóstolos. E aí, então, a gente vai observar a partir do versículo 29 do capítulo 4. Agora, Senhor, olha as ameaças deles e concede aos teus servos que anunciem a tua palavra com toda ousadia. Enquanto estendes as tuas mãos para fazer curas, sinais e prodígios por meio do nome do teu santo servo Jesus. Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e com ousadia anunciavam a palavra de Deus. O que está acontecendo aqui, queridos? Nós estamos aqui numa caminhada de Pedro e João
em Jerusalém, onde eles estão anunciando em cada sinagoga, em cada esquina, em cada lugar que eles chegam, eles estão anunciando o amor de Jesus. De repente, no meio desse caminho, eles encontram lá, diante do templo da Porta Formosa, alguém que estava ali pedindo esmolas, e eles vão, Pedro com poder e cheio do Espírito Santo. O interessante de todo o capítulo desse texto, se você olhar lá o versículo 8 do capítulo 4, ele está escrito assim: então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhe disse... Sabe o que ele estava fazendo? Ele estava fazendo algo que não vem dele mesmo, mas o Espírito Santo de Deus está conduzindo ele a fazer. E aí então, Pedro olha para aquelas pessoas, para aquele homem, diz: ouro e prata não tenho, mas o que eu tenho te dou, levanta-te e anda. E aquele homem é curado, um dia de sábado. E aquilo revolta as autoridades, revolta os escribas e os fariseus daquele tempo, que tinham então a autoridade sobre a igreja, a autoridade sobre o povo. E diante dessa revolta, eles começam a perseguir Pedro e João, a ponto de lançar Pedro e João na prisão. E eles agora estão presos. Durante a noite, por volta da meia-noite, um anjo aparece agora a Pedro e João e tira eles de dentro da cadeia. Tira eles e manda eles embora. E eles voltam a pregar na praça, voltam a pregar nas sinagogas. Agora, o sinédrio se reúne pela manhã e manda chamar aqueles homens, manda os soldados trazerem, e quando chega lá o soldado, alguma coisa aconteceu de errado, o soldado volta cheio de medo e fala com as autoridades: olha, nós fomos lá, a cadeia está trancada, o guarda está na porta, mas não tem ninguém dentro da cadeia. A gente não sabe o que aconteceu, porque sair eles não saíram, mas eles não estão lá dentro também. E aí então, irmãos, o que acontece? De repente, enquanto o soldado está falando isso, chega um outro que fala assim: olha, os homens que vocês estão procurando, eles estão lá na praça pregando, tem uma multidão em volta deles, eles estão lá pregando a palavra do Senhor. Corre para lá o sinédrio, corre para lá os soldados, eles veem aquela multidão, eles prendem de novo Pedro e João, e começam a interrogar Pedro e João, começam a falar com Pedro e João, e começam a ameaçar Pedro e João. Ele fala: olha, eu vou soltar vocês, mas vocês não podem mais falar de Jesus. E sabe qual é a resposta de Pedro e João para eles? A resposta é a seguinte: convém mais obedecer a Deus do que obedecer a vocês. Eu não posso deixar de falar, porque convém que eu fale daquilo que eu tenho visto e eu tenho crido. E aí então eles continuam nessa missão. Eles vão prender de novo agora, e eles vão mandar açoitar Pedro e João. Mas Gamaliel agora, sem saber o que vão fazer com Pedro e João, Gamaliel se levanta, e Gamaliel era um catedrático, era um teólogo, um orientador, um mestre da lei daquele tempo, e fala para eles: olha, vocês têm que prestar atenção no que vocês estão fazendo, porque outros se levantaram dizendo ser o Cristo, só que depois de morto eles passaram, se dispersaram, mas estes a quem vocês estão prendendo, Jesus já morreu e eles continuam anunciando. E vocês correm o risco de estarem lutando contra Deus. Se esse negócio for de Deus, vocês estão lutando contra Deus. Vocês sabem que tem gente, muitas vezes, que na sua própria vida, Deus está direcionando para um propósito, Deus está direcionando para um caminho, para uma causa, e a pessoa fica lutando contra aquilo que Deus está fazendo na sua vida. Às vezes Deus está te levando para um manancial de águas vivas, Deus está te levando para uma fonte inesgotável de bênção, e a gente quer ir para o lado que está seco, que está secando, que a coisa está difícil, mas é o lugar que a gente quer ir, e a gente não está entendendo que o Espírito Santo de Deus tem o melhor para nós. Deus tem o melhor para a nossa vida, e nós precisamos aprender a caminhar direcionados pelo Espírito Santo de Deus. Agora, esses homens estão reunidos com o sinédrio, e eles apanharam agora por causa de Jesus, e o texto ainda de Atos 4, sabe o que diz? Que quando eles saíram dali, eles saíram alegres, por terem sido achados dignos de sofrer por causa do nome de Jesus. Você já viu alguém que apanhou e que está feliz? Já viu alguém que a coisa está preta, está ruim para o lado dele, mas ele está assim: olha, Senhor, glória a Deus. Muito obrigado, porque eu passei por isso, mas foi em teu nome. Eu tenho a alegria de ter conhecido pessoalmente o Dr. Russell Shedd. E o Dr. Russell Shedd, ele é o dono da Editora Vida, foi o dono da Editora Vida. E ele
além da editora Shed, e ele também foi um homem muito usado por Deus aqui no Brasil. E o que acontece é que no final da vida dele, aos 87 anos, se não me engano, ele começou a ter fortes dores, ele começou a ter alguma dificuldade de saúde. E o último vídeo que o Dr. Russell Shedd grava, ele diz assim: eu estou sofrendo, mas eu estou feliz, porque eu pude sentir pelo menos um pouquinho daquilo que Jesus sentiu por mim. Eu pude passar pelo menos um pouquinho daquilo que o Senhor Jesus passou por mim. E logo algumas semanas depois, o Dr. Russell Shedd vai para a glória do Senhor e deixa um grande legado para nós. O que nós precisamos compreender é que esses homens tinham algo que estava acontecendo com eles, assim como o Dr. Russell Shedd, algo que estava acontecendo com eles e que nós precisamos captar, que nós precisamos entender. Sabe o que estava acontecendo? Esses homens estavam apaixonados pela obra do Senhor e estavam cheios do Espírito Santo. O encher do Espírito levou eles a observar e a valorizar mais a obra do que a própria vida, mais a causa do Senhor do que a sua própria causa. Pessoas apaixonadas, pessoas cheias do Espírito Santo são pessoas, em primeiro lugar, apaixonadas. E eu quero passar para você agora, no próximo slide aí, foi separado rapidinho algum significado de paixão, porque a gente pensa em paixão, em algo que é passageiro, algo que passa logo, mas observe o que fala aqui. Paixão diz assim: é um sentimento intenso que possui a capacidade de alterar o comportamento, o pensamento, etc. Alteração intensa, atração intensa ou movimento violento, impetuoso do ser para com o que ele deseja. Atração muito viva, que se sente por alguma coisa. A última, que eu não sei se eu coloquei lá, tá? Excesso de entusiasmo, emoção. Você já conversou com alguém apaixonado? Você já conversou com alguém que está apaixonado? Vou convidar você a trocar uma ideia com o Luiz. Cadê o Luiz? O Luiz da Luísa também. O Luiz da Luísa também é apaixonado. A Luísa também é apaixonada pelo Luiz. Mas se você conversar com o Luiz e com a Laura, você vai conhecer pessoa apaixonada. Tá tudo bom, né? Quando está apaixonado, tá tudo bom. Já viu que tá tudo maravilhoso? Pessoas apaixonadas são pessoas que têm um sentimento intenso que é capaz de alterar o próprio comportamento. Se você conversasse com Pedro, um ano antes dele conhecer Jesus, um mês antes dele conhecer Jesus, talvez uma semana antes de você conhecer Jesus, você ia conhecer um homem colérico, um homem nervoso, um homem com uma resposta pronta, um homem com uma resposta imediata. Mas a partir do momento que ele conhece a obra do Senhor, que ele conhece o Messias, algo muda na vida dele. O comportamento de Pedro começa a ser mudado. A atenção de Pedro não está mais agora nos peixes, mas a atenção de Pedro está agora na obra do Senhor Jesus, naquilo que Jesus tem feito e tem para fazer na vida dele. Uma pessoa apaixonada, ela muda o seu comportamento. Uma pessoa apaixonada, ela tem uma atração muito viva. É algo que se sente, que é muito forte, muito mais forte do que nós mesmos. E aí eu tenho essa visão da paixão, a comparação da paixão com aquilo que o texto de Apocalipse 2:4 diz a respeito do primeiro amor. Quantos lembram aqui, irmãos que já conheceram Jesus há bastante tempo, quantos lembram aqui do primeiro amor? Aquele tempo que você só queria estar na igreja. Aquele tempo que você conheceu Jesus e você conheceu as pessoas da igreja e o seu desejo é estar na igreja, o seu desejo era estar aqui, nem que fosse para varrer o chão, nem que fosse para conversar um pouquinho com o pastor, nem que fosse para conversar um pouquinho com os irmãos. Pastor, eu tenho pessoas que ainda hoje falam assim para mim: pastor, me coloque para fazer qualquer coisa, mas eu preciso estar na casa do Senhor, eu me sinto muito bem, eu estou apaixonado pela obra do Senhor, eu estou feliz na obra do Senhor. Isto é o primeiro amor, é aquele tempo de paixão, é aquele tempo que, em primeiro lugar, está isso que está atraindo o meu coração para essa mudança, para essa transformação. Só que lá em Apocalipse capítulo 2, versículo 4,
Quando o Senhor está repreendendo a igreja, Ele fala assim, vocês são bons, vocês odeiam as obras dos nicolaítas, que eu também odeio, vocês têm obras maravilhosas, vocês têm um trabalho maravilhoso, mas eu tenho algo contra vocês. Vocês abandonaram o primeiro amor. E a palavra de Deus diz lá no versículo 5, dizendo assim, volta correndo ao primeiro amor, volta correndo de onde você caiu. Volta que ainda dá tempo de você acender a chama dessa paixão do Espírito de Deus sobre você. Volta correndo ao primeiro amor. E aí, então, o que a gente vai compreender? A primeira paixão é uma paixão por uma vida santa. Estou olhando ali só para ver se eu coloquei certo. Coloquei. Primeira paixão é uma paixão por uma vida santa. Embaixo está escrito assim, há um convite de Deus para a nossa santidade. Há um convite de Deus para a sua santidade. E observe que interessante, Levítico capítulo 20, versículos 7 e 8. Leia comigo, esteja atento junto comigo. A palavra diz, portanto santifiquem-se e sejam santos, pois eu, o Senhor, sou o Senhor Deus de vocês. Guardem os meus estatutos e tratem de cumpri-los. Eu sou o Senhor que os santifico. Observe que esse texto ele tem uma lição muito importante que nós precisamos aprender. Quantos irmãos têm desejo pela santidade? Quantos irmãos? Quero dizer a você algo, querido, que nós podemos fazer, mas nós só conseguiremos fazer se nós andarmos em parceria com o Espírito Santo de Deus. Observe que ele fala assim, sede santos, porque eu, o Senhor, o seu Deus, sou santo. E como que ele vai dizer que eu preciso ser santo? Observando os estatutos e os mandamentos do Senhor. Observando a lei do Senhor. Você está disposto a observar a lei do Senhor? Porque é algo que não é fácil. Quando você vai observar a lei do Senhor, tem coisas que a lei do Senhor, que a palavra do Senhor, ela vai nos direcionar a consertar na nossa vida. Enquanto a Bíblia são letras que estão escritas num papel, ela é muito tranquila, muito fácil de você olhar, olha que lindo esse versículo. Mas quando o desafio é nós colocarmos isso em prática, aí a coisa começa a ficar mais complicada. Porque o Senhor, Ele vai direcionar a nossa vida para mudanças, para transformações, para coisas que precisam acontecer. E aí então a gente vai compreender o seguinte, qual é a nossa parte? Guardem os meus estatutos. Você pode dizer essa palavra comigo? Guardem os meus. Agora vamos mais com paixão agora, bem animado. Só esse pedacinho. Guardem. É a parte que nós podemos fazer. E o que é guardar esses estatutos? É colocar a palavra do Senhor no nosso coração. Lembra lá do Salmo 119, versículo 11? Guardei no meu coração a tua palavra para eu não pecar contra ti. E observe isso, que guardar a palavra do Senhor no seu coração, e ele dizer, guarde os meus estatutos, tenha os meus estatutos no seu coração, anda segundo esses estatutos. E ele diz assim, e o resto você pode deixar comigo, porque eu vou santificar vocês. E o restante você pode deixar comigo, porque eu vou tocar em vocês. O restante você pode deixar comigo, porque eu vou enviar um anjo para guardar você. O restante você pode deixar comigo, porque eu vou enviar do meu próprio Espírito sobre a sua vida, que vai transformar e vai mudar você. E observe o próximo passo. Há um desejo em nosso coração pela santidade. Olha a oração de Davi. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos, e vê se há em mim algum caminho mau, e guia-me pelo caminho eterno. Na Nova Versão Internacional, se eu não me engano, está escrito assim, leva-me de volta ao caminho da sua santidade. Há um desejo no coração de Davi, e há um desejo no meu e no seu coração, há um desejo no nosso coração. Quantos de nós, irmãos, quantas vezes gostaríamos de fazer tanto na casa do Senhor, na obra do Senhor? Gostaria de fazer tanto, querido, para o reino de Deus. Mas muitas vezes nas nossas falhas, nos nossos pecados, a gente se sente tão pequeno, a gente se sente tão frustrado na nossa caminhada espiritual.
Às vezes a gente comete um deslize e há um sentimento tão profundo de arrependimento, de tristeza no nosso coração. Você já viveu essa experiência? Você já passou por isso? Queridos, quantas vezes nós passamos por isso? E sabe por que tem esse sentimento no teu coração? Porque o teu coração anseia pela santidade. Porque o teu coração deseja estar andando e vivendo de acordo com a vontade e o plano do Senhor. Porque o seu coração deseja que você seja guiado pelos caminhos eternos do Senhor. E a palavra de Deus diz: eu mesmo sou quem ajudará vocês, eu mesmo guiarei vocês. Eu mesmo sou quem sustento vocês. O que nós precisamos então fazer? Qual é o nosso papel fazer? Andar em direção ao propósito de Deus. Guardem os meus estatutos, diz a palavra do Senhor. Nós vamos entrar num subponto que diz assim, próximo slide. A paixão, a grande paixão, a primeira paixão que nós estamos falando é a paixão por uma vida santa. E a paixão por uma vida santa nos afasta do inferno. Você pode repetir comigo esse subponto? A paixão por uma vida santa nos afasta do inferno. Observe, querido, que a nossa teologia tem mudado, e eu tenho conversado com muitos pastores, com muitos colegas sobre isso. Porque a gente tem supervalorizado uma teologia do sucesso. Você quer vencer, você quer ser vencedor, você quer ter êxito, você quer conquistar, você quer ganhar mais. E a gente fica, muitas vezes, enchendo o nosso coração com isso. Quando a palavra de Deus vai dizer para nós que nós precisamos tomar cuidado. A palavra de Deus diz para nós assim: olha, cuidado, orai e vigiai, porque o diabo, o vosso adversário, anda ao derredor, bramando e buscando aquele a quem ele possa tragar. E a gente precisa entender que, se nós somos apaixonados por uma vida santa, o diabo não vai conseguir se aproximar de nós. Se nós somos apaixonados por uma vida santa, nós vamos estar cada vez mais distantes do inferno. O inferno não é uma possibilidade para nós. O inferno não é uma realidade para nós. Eu não estou preocupado com o inferno, com o diabo e os seus anjos. Eu estou preocupado com a minha santidade. Eu estou preocupado em guardar os estatutos e a lei do Senhor. Eu estou preocupado em fazer a vontade do Senhor. Eu estou preocupado em andar nos caminhos do Senhor e ser guiado pelo Senhor. Mas se eu deixar de lado esta preocupação, se eu deixar de lado cuidar da minha vida espiritual, se eu deixar de lado cuidar do meu coração, o inferno passa a ser uma possibilidade para mim. Se eu deixar de lado a minha vida devocional, a minha vida de oração, o inferno passa a ser uma realidade para mim. Se eu deixar de lado a minha fidelidade, a minha família, a minha esposa, a minha igreja, o inferno passa a ser uma grande possibilidade, uma grande realidade na minha vida. Portanto, querido, nós compreendemos em primeiro lugar, dentro dessa paixão, que a paixão por uma vida santa nos afasta do inferno. E ele vai dizer assim: olha, cadeias infernais me envolveram, e traumas de morte se me surpreenderam. Na minha angústia invoquei ao Senhor, gritei por socorro ao meu Deus, e do seu templo Ele ouviu a minha voz, e o meu clamor chegou aos meus ouvidos. Além de eu estar evitando que o inferno seja uma realidade, uma possibilidade, eu estou também, querido, tendo acesso e intimidade com Deus, a ponto de ter o socorro de Deus no momento da angústia. Observe a experiência de Davi. Elevo meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Quando, querido, você está passando por dificuldades e lutas, para onde você socorre? Para onde você corre? A quem você busca? A quem você recorre? Infelizmente, querido, tem tanta gente recorrendo a tanta coisa. Recorrendo a tantas mandingas, simpatias, uma forma de fazer as coisas, que
não é aquilo que Deus está direcionando para nós. O que Deus está direcionando para nós é assim: olha, se aproxime e esteja apaixonado por essa vida santa, e esta vida, essa paixão pela vida santa, vai afastar você do inferno, vai afastar a sua vida da possibilidade do inferno. O inferno não é uma possibilidade para aqueles que são apaixonados pela santidade de Deus. O inferno não é uma possibilidade, nem uma realidade para aqueles que estão apaixonados pela obra do Senhor e querem andar nos seus caminhos. Para aqueles que guardam os estatutos do Senhor. Guardem a palavra de Deus, coloque a palavra de Deus, mas não brinque com isso. Não brinque com isso, porque o inferno é uma realidade para aqueles que estão brincando. Eu lembro que há muitos anos atrás, quando eu vim para a igreja, eu ouvia sempre um jargão dizendo assim: olha, não brinca de ser crente, porque o diabo não brinca de ser diabo. Você já ouviu isso alguma vez na sua vida? Ele diz assim: não brinque de ser crente, porque o diabo não brinca de ser diabo. Ele está falando sério, o negócio é sério. E aí você vai passar assim: mas pastor, mas eu estou aqui, eu assisto o culto, eu faço tanta coisa. Observe que lá em Mateus 25 tem um texto muito interessante que diz que todos nós vamos nos apresentar diante de Jesus. E ele diz assim: olha, ele separará as ovelhas à sua direita, mas os bodes... E aí ele diz assim: vinde bendito meu Pai, recebei por herança o reino que está preparado desde a fundação dos séculos. Porque quando eu tive fome me deram de comer, quando eu tive sede me deram de beber, quando eu estava nu vocês me vestiram, quando eu estava preso vocês me visitaram, doente vocês cuidaram de mim. E então aqueles que estavam com o coração quebrantado diante do Senhor perguntam: Senhor, quando nós fizemos isso? Quando vocês estavam fazendo a minha obra lá embaixo, vocês estavam fazendo isso por mim. Mas aos que estavam do outro lado... Eu não vou falar à esquerda para o pessoal de cá não se sentir mal. Aí ele fala assim: os que estavam do outro lado, ele diz assim: apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço. E sabe qual é o discurso da turma do outro lado? Senhor, mas nós não pregamos em teu nome, nós não profetizamos em teu nome, nós não curamos em teu nome. E aí ele diz: apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Sabe por quê, irmãos? Porque é muito fácil, até mesmo eu estar aqui à frente, pregando para os irmãos, mas estar praticando coisas que não agradam a Deus na minha vida particular, na minha vida pessoal. É muito fácil o irmão estar lá na frente, na recepção, recebendo você com um abraço gostoso, mas a vida espiritual dele está destruída. É muito fácil você estar sentado anos e anos e anos no banco da igreja, mas a sua vida espiritual não ser aquilo que o Senhor deseja que você vivesse. Portanto, ele está dizendo assim: se você mantiver a chama do primeiro amor acesa, se você tiver a chama do Espírito acesa na sua vida, no seu coração, você vai estar afastando a sua alma do inferno. Em segundo lugar, querido, outro subponto dentro dessa mesma palavra: a paixão por uma vida santa nos aproxima de Deus. Você pode ler comigo? A paixão... E aí, lá em Tiago 4, versículo 8, ele diz: cheguem perto de Deus, e Ele se chegará a vocês. E observe a parte B desse versículo, que eu achei interessante. Ele diz assim: olha, nós temos acesso ao Senhor. Eu poderia ter usado o Hebreus, que vai dizer assim: nos acheguemos com ousadia diante do trono do Senhor. Mas esse texto, ele é interessante, porque além dele falar que nós podemos chegar a Deus, ele fala de que maneira nós podemos fazer para chegar a Deus. Lembra, eu falei? Qual é a parte que nos cabe na santidade? O que nós precisamos fazer para a santidade? Guardem os meus estatutos. Vamos de novo? Guardem. Quando ele fala assim, se acheguem a Deus, ele fala o quê? Limpem as suas mãos. Limpe as suas mãos. Ele está dizendo assim: limpe as mãos, vocês que são pecadores. Se achegue a Deus e sejam purificados, sejam santificados. O que eu preciso fazer para chegar a Deus? Abandonar aquilo que denigra a imagem de Deus sobre a minha vida. O que eu preciso fazer para ser santificado? Somente ouvir a voz do Senhor e seguir os estatutos do Senhor. Eu acho muito interessante esse momento da palavra, sabe por quê?
Porque a gente muitas vezes quer ouvir uma profecia, alguém que vem, e hoje a gente está cheio de gurus espirituais aí, querendo revelar o futuro das pessoas. Não estou questionando isso, mas o que eu estou dizendo é o seguinte: a revelação de Deus vem para nós através da sua palavra. A revelação de Deus vem para nós através da Bíblia. Quem tem Bíblia em casa? Você tem Bíblia em casa? Outra pesquisa, quem tem Bíblia em casa aberta no Salmo 91 na sala, a página está amarelinha? Precisa levantar a mão, não, irmão? Queridos, nós muitas vezes queremos que a pessoa venha, não, porque vai falar comigo, que vai dizer o que vai acontecer amanhã, porque eu preciso saber se eu vou passar na prova, eu preciso saber se eu vou casar, eu preciso saber se eu vou ser promovido no emprego, eu preciso saber se o meu filho vai ser bem-sucedido, eu preciso saber, mas a palavra de Deus está para nós posta todos os dias. Todos os dias você pode ter um encontro com o Senhor através da sua palavra. Todos os dias você pode ouvir a voz do Senhor através da sua palavra. Todos os dias você pode ter um encontro pessoal com Deus e ouvir a voz de Deus. Eu acho que um dos maiores presentes que a Igreja Batista Central nos dá, além da palavra de Deus, esse culto maravilhoso, é o manancial diário. Porque o manancial, ele é um motivador para você ter um encontro pessoal com Deus todos os dias. É um motivador para você ter um encontro com o Senhor. E aí, então, ele vai dizer assim, olha, a paixão por uma vida santa nos aproxima de Deus. Não sei se você lembra, semana passada, num dos pontos da mensagem, eu disse para você que a maturidade espiritual vai te levar a andar com pessoas que têm o mesmo pensamento que você. E aí sabe o que acontece com a santidade? É que quando você começa a entender algumas coisas erradas à sua direita e à sua esquerda, você começa a aprumar o teu caminho e você não quer mais andar com as pessoas que estão te levando para o caminho errado. Você não quer mais andar com pessoas que ficam falando palavrão toda hora. Você não quer mais andar com pessoas que o rádio dela só toca porcaria. Você não quer mais andar com pessoas que a mente dela é vazia, que ela não te acrescenta nada na sua vida. Você quer andar com pessoas que vão te fazer crescer, que vão fortalecer a sua caminhada espiritual, que vão te ajudar a chegar lá com segurança. Pessoas que quando você estiver desequilibrando, quase caindo, elas vão segurar você e vão te ajudar, e vão te levantar, e vão te sustentar nessa caminhada, porque o segredo dessa caminhada é que cada um de nós suportamos uns aos outros, de dar suporte, de ajudar na caminhada, de ajudar a crescer, de fortalecermos uns aos outros. E aí então, quando nós falamos assim, a paixão por uma vida santa nos aproxima de Deus, é porque a paixão pela vida santa nos aproxima das pessoas que também estão próximas de Deus. A paixão por uma vida santa nos aproxima das pessoas que também estão próximas de Deus. Pessoas que estão com um olhar espiritual aguçado, pessoas que estão com o coração fervendo pelo Espírito Santo, pessoas que estão com o coração fervendo pela obra do Senhor. E quando a gente está com o coração fervendo pela obra do Senhor, a gente deixa as picuinhas de lado, as probleminhas de lado, as questõezinhas de lado, e a gente avança, porque a gente não tem tempo para perder, a gente está trabalhando por algo grandioso e poderoso. Eu gosto do texto de Neemias, quando Sanbalat e Tobias mandam recado para Neemias: olha, vem na praça, vem encontrar com a gente, para o que você está fazendo, e vem encontrar com a gente. Sabe qual é a resposta de Neemias? Neemias diz assim: eu estou fazendo uma grande obra, a obra do Senhor, e eu não posso parar esta obra por nada. Eu não posso descer daqui por nada. Neemias manda a pergunta de volta: por que pararia eu a obra do Senhor para ir conversar contigo? Então ele vai entender o seguinte, que pessoas que não têm a mesma visão, pessoas que não têm o mesmo propósito, vão nos afastar e dividir o nosso coração. Mas quando nós temos uma paixão pela vida santa, nós estamos nos aproximando de Deus e das pessoas que estão próximas do plano de Deus. O desafio então do Senhor, no livro de Tiago, é: cheguem perto de Deus, e Ele se chegará a vós. Quantos irmãos que estão aqui querem chegar perto de Deus essa noite? Estão desejosos: Senhor, eu quero chegar perto do Senhor, eu quero estar na Tua presença, Pai.
Eu quero andar com aqueles que andam com o Senhor. Eu quero estar sendo dirigido, Pai amado, pelo Teu Santo Espírito. Eu quero ter intimidade e o direcionamento do Senhor. Último subponto desta noite, nessa primeira parte, paixão por uma vida santa. É a paixão por uma vida santa nos faz parecermos com Jesus. Você pode ler essa passagem comigo? A paixão por uma vida santa. E aí, então, esta atenção é o seguinte: eu estou nesse nível do primeiro amor e procurando buscar, conhecer. Oséias, quando chega para a sua congregação, para o seu povo, a quem ele estava ministrando, pregando ao Senhor, ele diz: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Ele diz assim: nós temos uma chama acesa do nosso coração para conhecer o Senhor, mas essa chama precisa continuar acesa, essa chama precisa continuar ardendo no nosso coração, para que nós possamos continuar conhecendo e se aproximando do Senhor a cada dia. Nós precisamos continuar buscando conhecer o Senhor a cada dia. E ele diz assim: a paixão por uma vida santa nos fará com que nós possamos parecermos mais com Jesus. E aí o texto que foi separado aqui, foi o texto de Filipenses 2,5, e eu coloquei só a parte A aí, mas o texto 2, do 5 ao 8, ele diz assim: tenham entre vocês o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus, que mesmo existindo na forma de Deus, não considerou ser igual a Deus, algo que deveria ser retido a qualquer custo. Pelo contrário, se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos seres humanos. Reconhecido entre a figura humana, se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Eu quero convidar você a ler somente a parte que está aí de Filipenses 2,5. Tenham entre vocês o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus. Vamos todos juntos? Tenham. Queridos, eu fico pensando, que qualidade, que quilate de mestre não é Jesus? Que poder e que algo extraordinário é a gente poder observar a palavra de Deus e caminhar com esse Jesus todos os dias. Lendo esse texto e buscando orientações para a palavra de Deus, eu passei pelo texto onde Jesus estava indo, logo depois do batismo, para ser tentado pelo diabo. Naquele tempo, Jesus jejuou 40 dias e 40 noites. Mas o texto diz que ele só teve fome depois que o diabo se retirou da presença dele. Sabe por quê? Porque a paixão dele pela obra era tão grande que ele não estava preocupado nem com comida, nem com bebida. Ele estava preocupado em fazer a vontade do Pai. O desejo dele que a obra avance é tão grande que ele está se doando, ele está se entregando. Ele diz assim: olha, eu sou maior do que todos, mas eu venho a vocês como servo. Eu venho a vocês como aquele que serve. Nós estamos crescendo e os nossos filhos estão crescendo, fomos educados e estamos educando nossos filhos numa sociedade capitalista. Numa sociedade onde quem tem mais é mais. Você já parou para pensar nisso? Quem tem mais é mais. Algumas pessoas param na porta da igreja e pensam assim: nossa, quantos carrões tem a porta da igreja? Algumas pessoas param na frente da casa de algum irmão e falam assim: nossa, esse irmão deve ser muito poderoso, porque olha a casa desse irmão. E aí a gente baseou todo o nosso valor e a nossa capacidade de ser na nossa capacidade de ter. Se nós temos muito, nós somos muito, só que a realidade espiritual não é essa. A realidade que Jesus nos chama é o seguinte: até que ponto você está disposto a servir com aquilo que você tem? É isso que vai demonstrar quem você é, não é o que você tem. É até que ponto você está disposto a servir com aquilo que você tem. Se você é uma pessoa apaixonada por Jesus, se você é uma pessoa apaixonada pelo reino, se você é uma pessoa cheia do Espírito Santo, que é apaixonada pela santidade, você vai servir com tudo o que você tem. Você vai servir com tudo o que você faz.
Você vai servir com tudo que está ao seu alcance. Olha, está tudo aqui. Está tudo diante do altar do Senhor. Está tudo diante da tua presença. Pessoas que têm esse tipo de pensar, esse pensamento, esse mesmo pensamento de Jesus, elas não estão preocupadas com o eu, elas estão preocupadas com o nosso, com nós, elas não estão preocupadas comigo, elas estão preocupadas conosco. Pai, Deus, faz algo, Senhor, opera, Senhor, age, Senhor, entra com a tua providência. São pessoas que estão em oração, em comunhão com Deus e buscando o direcionamento de Deus. E observe que a paixão por uma vida santa nos faz parecermos com Jesus. E olha o que Jesus diz lá em João 14:12. Em verdade lhes digo que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço e outras maiores. Você quer parecer com Jesus? Ele vai te capacitar a fazer as coisas que Ele fez e ainda coisas maiores. Ele vai te capacitar a ter sabedoria, o direcionamento do Espírito Santo de Deus, a fazer coisas maiores. Mas aí, o que nós precisamos? João 15:7 vai dizer assim: se vocês permanecerem em mim, e as minhas palavras permanecerem em vocês. Vamos voltar lá no outro ponto lá. O que nós precisamos fazer para a nossa santidade? O que nós precisamos fazer para ter uma vida de santidade, para andar em santidade? Guardem os meus, vamos com vigor, com paixão, guardem. Estão vendo como o Espírito Santo de Deus dirige? Ele está dizendo assim: olha, tudo que você precisa fazer, observe aqui, Senhor, mas o Senhor falou que eu faria as obras que o Senhor faz, extraordinário, maravilhoso, mas como que eu vou fazer isso? Está lá em João 15:7, se vocês permanecerem em mim, e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem, e será feito. A palavra de Deus está dizendo que tudo que nós precisamos fazer é guardar os estatutos do Senhor no nosso coração. Tudo que nós precisamos fazer é: Senhor, eu desejo, Pai, andar na Tua presença. Eu sou apaixonado, Senhor, pela Tua obra. Eu estou, Senhor Deus, acendendo de volta ao primeiro amor no meu coração. Senhor, eu estou entendendo o propósito do Senhor, o plano do Senhor, Pai, para este tempo, para a minha vida. Eu estou compreendendo o chamado do Senhor para eu andar nos Teus caminhos, andar nos Teus estatutos e ter uma vida em santidade, compreendendo, Senhor Deus, a Tua vontade. Não é algo, querido, que é fácil, não é algo que é simples, mas é algo que o Senhor está dizendo assim: olha, se você amar e se você for apaixonado pela santidade, eu vou colocar santidade sobre a sua vida, eu vou te ajudar. Ele diz: eu sou o Senhor que vos santifica, eu mesmo vou segurar a tua mão e vou caminhar com você. E aí o último texto, que era o texto-chave da mensagem do trabalho, do texto principal desta noite, é Atos 4:31. E diz assim: tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam, e todos ficaram cheios do Espírito Santo, e com ousadia anunciavam a palavra de Deus. Quero convidar você a ficar de pé, queria chamar o ministério de louvor de volta. E eu quero orar com você nesse momento. Eu não sei se você crê, eu não sei se você entende aquilo que nós estamos falando. As 4 paixões de pessoas que estão ouvindo a voz do Senhor, as 4 paixões de pessoas que estão cheias do Espírito Santo, paixões de pessoas que estão buscando o direcionamento de Deus. É isso que eu quero dizer e falar para você agora nesse momento. O chamado do Senhor para a sua vida, querido, é que você seja uma pessoa apaixonada pelo Espírito Santo de Deus. O chamado do Senhor para a sua vida é que você seja uma pessoa cheia do Espírito Santo de Deus. Eu não sei o que você está vivendo, eu não sei o que você está passando, mas o meu desejo para você esta noite é: seja cheio do Espírito Santo de Deus. Eu quero convidar você a orar. E nesse momento de oração, que você abra o seu coração para dizer assim: Senhor, enche a minha vida. Enche a minha vida. A única coisa que o Senhor pediu de você esta noite é: guarde os meus estatutos. Ouça a palavra do Senhor essa noite, guarda a palavra do Senhor no seu coração. Ouça a palavra do Senhor essa noite e seja um instrumento usado pelo Senhor onde o Senhor te colocar. Para isso Ele quer encher a sua vida da presença do Espírito Santo de Deus. Enquanto os irmãos estão ministrando essa primeira parte do louvor, convido você a fazer sua oração pessoal. Convido você a colocar o seu coração diante do altar do Senhor. Senhor, olha para mim, Pai. Senhor, derrama sobre mim essa paixão pela santidade. Senhor, derrama sobre mim esse desejo, Pai,
de fugir de toda aparência do mal. Senhor, derrama sobre mim, Pai amado, essa unção, esse poder, ó Pai amado, de entender a Tua vontade, ouvir a Tua voz, no nome de Jesus. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver pra te adorar, ó Rei dos reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver a casa de Deus, onde flui o amor. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Em espírito e em verdade, te adoramos, te adoramos. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver pra te adorar, ó Rei dos reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Aleluia, Jesus. Feche os teus olhos. Continue em oração, ore ao Senhor, fale com o Senhor esta noite. Pai querido, nós estamos aqui, Pai, assim como Pedro e João estavam, Senhor Deus, reunidos com a sua igreja em oração, clamando ao Senhor, ó Pai, da tua presença, porção dobrada do teu Santo Espírito, como Eliseu pede a Elias. Assim nós pedimos ao Senhor esta noite, Pai, porção dobrada do teu Santo Espírito neste lugar, porção dobrada do teu Santo Espírito sobre os nossos corações, ó Pai, de tal forma que nós possamos compreender a dimensão, a profundidade, a extensão da tua vontade sobre as nossas vidas. A tua vontade é boa, perfeita e agradável, e que nós possamos, em nome de Jesus, ó Pai, vivê-la, que nós possamos experimentar, que nós possamos, ó Pai amado, amar a tua palavra, amar a tua voz, amar a tua casa, amar a tua causa, amar o Senhor acima de todas as coisas. E ó Pai amado, quando nós falamos sobre a paixão por uma vida em santidade,
Falamos, ó Pai amado, sobre desejar, ó Pai, ser santos, santificados e purificados pelo Senhor. Nós reconhecemos a nossa fraqueza, Pai. Nós reconhecemos as nossas limitações e sabemos que sozinhos nós não conseguimos. Para nós, Pai amado, é difícil. Para nós, Pai amado, é algo que nós nos esforçamos todos os dias. E às vezes nós falhamos. E nós frustramos o nosso coração porque nós tentamos e não conseguimos. E muitos, ó Pai, desistiram de tentar. Muitos desistiram de colocar a vida diante do Teu altar. Porque às vezes, ó Pai amado, os nossos deslizes, as nossas falhas nos impedem, Pai amado, de estar, Senhor Deus, à vontade na Tua presença. Mas com o coração quebrantado esta noite, Pai, nós oramos ao Senhor e pedimos: Senhor, vem com Teu Santo Espírito sobre a Tua igreja, Pai. Enche esse lugar, enche os corações da Tua presença e do mover do Teu Santo Espírito, Pai. Quebra toda barreira, desfaz todo laço, todo aquilo, Pai amado, que impede a Tua igreja de sentir o mover do Teu Santo Espírito, a Tua presença. Em nome de Jesus, cai por terra. Em nome de Jesus, Pai amado, que o Senhor fortaleça, que o Senhor ampare, que o Senhor dirija os corações, que o Senhor enche a cada um aqui com o Teu Santo Espírito e com o poder do Senhor, ó Pai. E que a Tua igreja tenha sobretudo a ousadia para anunciar a Tua palavra, ousadia no serviço, ousadia, Pai amado, para ganharmos vidas para o Senhor, ousadias para anunciarmos o reino, Pai, em nome de Jesus. Enche os corações nesse lugar, em nome de Jesus. Enche vidas nesse lugar da Tua presença. Acende a chama do primeiro amor de volta, Pai. Atrai os Teus filhos, as Tuas filhas, de uma forma tremenda e extraordinária. Aquele que está desanimado, entristecido, aquele que está enfraquecido, possa ser fortalecido no Senhor, animado no Senhor, possa ser, ó Pai amado, fervoroso no Senhor esta noite, em nome de Jesus. Alguém aqui esta noite que deseja experimentar esse primeiro amor, que deseja experimentar essa vida cheia do Espírito Santo de Deus. Talvez você deseje voltar ao primeiro amor, ou talvez você deseje ter o seu primeiro encontro com o Senhor esta noite. Eu quero desafiar você a levantar a sua mão onde você estiver. Você deseja ter um encontro com o Senhor e vivenciar isso. Quero convidar você, levanta a sua mão onde você estiver. Eu quero orar pela sua vida. Você deseja: pastor, eu preciso voltar ao primeiro amor, eu preciso voltar àquela primeira paixão, amém. Eu preciso voltar a estar apaixonado pela casa do Senhor, pela obra do Senhor, pelo reino do Senhor. Se você deseja isso nesta noite, levanta a sua mão onde você está. Ou se você ainda não teve um encontro com Jesus e você deseja essa noite receber Jesus no seu coração e ter esse encontro apaixonado com Jesus, basta você levantar a sua mão onde você está. Paizinho querido e Deus amado, colocamos a Tua igreja diante do Teu altar. Agradecemos ao Senhor e engrandecemos o Teu nome. A estes, Pai, que tem dado sinal ao Senhor, levantando uma das Suas mãos, que o Senhor possa, em nome de Jesus, encher a vida dos Teus filhos, trazendo de volta o primeiro amor, acendendo a chama do Espírito, o altar do Senhor em cada coração, enchendo de poder e graça, e que o Teu nome, Pai amado, seja fortalecido, seja, Pai amado, priorizado, que o Seu nome, Pai amado, seja o selo, Pai amado, sobre a vida de cada um dos Teus filhos, e o Teu Santo Espírito esteja, Pai amado, sobre cada um. Eu oro e abençoo os Teus filhos, em nome de Jesus, amém.